Paraná, assim como todos os estados do Brasil, possui um folclore muito vasto e rico, repleto de lendas que encantam e aterrorizam. A história que remito a vocês é originária de Antonina, uma cidade serrana nas encostas do Paraná, que recebe anualmente diversos turistas atraídos por sua história e pela culinária local. Lá vivem meus tios Ivo e Eunice. Tio Ivo é irmão de meu pai e nasceu aqui mesmo, mas tia Eunice é nativa de Antonina. Foi ela quem me contou essa história há muito tempo, quando eu ainda era criança e passava parte de minhas férias escolares na casa deles. Reza a lenda que há muitas décadas atrás, um grupo de ciganos chegou em Antonina com seu comboio de carroças e animais. Eram pessoas de todas as idades. Ali montaram seu acampamento, onde hoje existe uma praça. Rapidamente instalados, passaram a fazer contato com os moradores da cidade, que aos poucos foram se acostumando com os visitantes. Esses sempre se mostravam muito curiosos com os costumes diferentes trazidos por aqueles nômades, cujas origens se perdem na aurora dos tempos. Também conhecidos como Romani, os ciganos são uma etnia existente em todo o mundo, com costumes e hábitos próprios e que sobrevivem às mudanças, adaptando-se às novas épocas. Porém, não abre mão de suas raízes místicas, que muitos dizem ter origem lá na Índia e até mesmo no Antigo Egito. A aura misteriosa deles sempre me chamou atenção. Mas naquele acampamento, o que mais chamava atenção era a beleza de uma jovem cigana cujo nome era Bartira. Filha do líder do grupo e muito vaidosa com a aparência, a moça costumava cavalgar pela região, sempre montada numa égua que criava desde filhote. Essa tinha uma pelagem branca em todo o corpo, exceto na cabeça, que era negra, a ponto de nas noites ela parecer estar montada num animal que não tinha essa parte do corpo. Supostamente dotada dos dons da vidência, a bela cigana era procurada pelas moças da região. Todos diziam que ela era capaz de prever mesmo o futuro, apenas lendo as mãos, ou manejando seu misterioso tarô cigano. Bartira tinha o hábito de se banhar num rio das redondezas todas as noites. Enquanto ela nadava, sua montaria aguardava na margem. As duas eram inseparáveis. Porém, numa noite, Bartira estava demorando muito e seu pai enviou 2 rapazes à procura dela. Quando chegaram ao rio, encontraram o corpo da moça preso às pedras. Na testa dela havia um corte que indicava que havia colidido ao mergulhar. Depois perderam os sentidos e acabou se afogando. A tristeza então tomou conta de todo o acampamento. O pai de Bartira, há muitos anos viúvo, recolheu-se em deprimido silêncio, mas antes avisou ao grupo que partiriam já nos próximos dias. A montaria de Bartira, cada vez mais magra, recusava-se a ficar junto dos outros cavalos. Limitava-se a circular pelos arredores, sempre buscando pela dona. Mesmo após ser vendida pelo pai de Bartira para um morador da cidade. Meses depois da partida dos ciganos, a égua também foi encontrada morta, nas margens do rio, no local onde costumava guardar sua antiga dona. Tempos depois, numa noite de luar muito clara, os moradores ouviram o som de cascos juntamente com o riso de uma mulher. Aqueles que tiveram a coragem de sair de suas casas para averiguar aquele som, contaram ter visto a jovem cigana galopando em sua montaria. Disseram que Bartira conduzia o animal com desenvoltura e beleza, fazendo-o empinar e batendo os cascos com força no chão. Ela, por sua vez, gargalhava deliciada, como se o manto da morte não envolvesse ambas e suas presenças ali diante de tantas testemunhas não constituíssem algo surreal. Os mais assustados voltaram para suas casas, enquanto os outros estarrecidos as viram galopar rua acima
e desaparecerem pouco a pouco como se evaporassem. Dessa forma, foi criada a lenda da cigana barteira, uma das mais populares do folclore paranaense. Mas aqueles que são crédulos ainda afirmam que em determinadas noites, sempre que o luar ilumina as ruas, é possível ouvir a longe o tropel de cascos e, quem sabe, avistar até mesmo o espectro da jovem cigana, rasgando o silêncio da noite com a gargalhada dela. Uma boa noite, Luísa. Meu nome é Fabiano e moro na cidade de Cruzeiro, em São Paulo, bem aqui no fundo do Vale do Paraíba. Eu adoro conversar, Luísa, ainda mais se o assunto é sobre o sobrenatural ou sobre extraterrestres, que são assuntos ao qual perco horas e horas. Numa dessas conversas, ouvi a prima de uma amiga dizer que quando estava voltando de Ubatuba, alguma coisa subiu na garupa da moto dela. Ela disse que a carona andou com ela por um bom pedaço. É claro que eu não acreditei. Fiquei pensando comigo. Tá bom, espírito agora pega carona, é? O negócio tá feio pro lado dos espíritos. Pois bem, Luísa, o tempo passou e uma noite eu tava sozinho voltando pra casa. Saí da Via Dutra e entrei na estrada que liga a rodovia a Cruzeiro. Logo que deixei o trevo, andei uns metros e senti que a traseira da moto havia pesado, do nada. Eu deveria estar a mais ou menos 100 km por hora. Percebi que a moto foi perdendo velocidade. Por fim, ela chegou a marcar 60. Senti que meu corpo inteiro gelava. Lembrando da história daquela menina, eu comecei a tremer. Meu corpo ficou gelado. Eu não tinha nem coragem de olhar no retrovisor, muito menos para trás. Na estrada não estava passando nenhum carro sequer. Quando chegou na ponte da entrada da cidade, o que estava na garupa da moto, seja lá o que fosse, saiu, pois senti que a traseira levantou e ficou mais leve. A moto começou finalmente a pegar velocidade de novo. Quando entrei na cidade, parei imediatamente e sentei no meio-fio da calçada. Eu estava tremendo muito. Um rapaz de moto que me viu daquele jeito parou e perguntou o que tinha acontecido. Contei para ele que achava que eu estivesse passando mal. Quando terminei de contar, ele me falou uma coisa que nunca vou esquecer. Rapaz, você teve o azar de passar no lugar errado e na hora errada. O que aconteceu com você foi que um espírito caroneiro pegou carona na sua garupa. Você teve sorte de não ter sofrido um acidente, tá? Pois a intenção deles é fazer com que a pessoa com quem eles pegam carona se acidentem.